Boa tarde a todos, ou boa noite, bom dia, não sei quando você me assiste, mas hoje é dia 3 de dezembro de 2025, às 13 horas e 27 minutos. Uma coisa interessante é que agora a gente estava com uma chuva localizada aqui em Curitiba, parou, deu sol, foi só um minuto, mas está muito calor, eu liguei o ventilador, que eu não tenho ar aqui. E esse ventilador faz barulho, né? Mas vocês podem ver que o filtro, ele tira o barulho do ventilador. E isso é interessante porque quando eu fiz o curso Rubens sem exemplos, eu comecei a criar ele em 2016 e eu demorei tipo anos e anos para gravar porque eu sempre ficava tentando alugar uma sala para gravar, e era difícil de achar. Eu tava até querendo comprar janelas blindadas para gravar assim. E se eu soubesse que existia esse recurso do filtro, né, teria sido mais fácil. Então, para vocês verem como que é interessante, como que a informação muda a vida da gente, que é um problema que eu tinha enorme desse de filtro de ruído. E tem a solução no software, né? Porque fazer uma sala totalmente isolada, igual, por exemplo, a cantora Ado, né? Lá do Japão, ela fala que ela cantava no closet do apartamento dela. Ela pegou e forrou o closet para poder cantar, porque aí ela não podia vazar o som para os vizinhos, né? Então é muito difícil você conseguir uma sala isolada, né? E hoje em dia você tem um conforto auditivo é difícil. Sempre passa uma moto, sempre passa um caminhão, um cachorro latindo. Mas enfim, vamos começar. Nós estamos fazendo o Advent of Code 2025, que para quem não tem acompanhado, fez o dia um, dia 2. Ontem, no dia 2, a gente também fez a solução com o IA do dia um. Hoje só vou fazer a solução com o IA só se a gente resolver rápido o dia 3. Aí a gente faz o dia 2. E o ponto que eu queria provar é como que as IAs estão muito boas, né? Elas entendem bem os problemas e conseguem se corrigir. Inclusive, o DeepSeek lançou a versão 3.2 especial e que ganhou medalha de ouro em todas as Olimpíadas Internacionais de programação, de matemática e tudo mais. E é difícil, hein? Quando eu estava na escola, eu não me preparei, mas no primeiro ano eu não passei da primeira fase, eu devia estar na sexta série, quinta, sexta série. E no segundo ano que eu fiz, eu passei da primeira fase só, né? Então, se você quer. Eu só tirava 10 em matemática. Se você quer passar numa Olimpíada dessa, você tem que se preparar, você tem que estudar algumas centenas de horas, né? Da mesma forma de Olimpíadas de programação. Eu nunca participei de programação competitiva, tive apenas uma disciplina no mestrado, que era de maratona de programação. Aí, quando o exercício era fácil, eu resolvia muito rápido, em primeira, assim, a gente fazia tudo em C. Mas quando o exercício é difícil, às vezes eu não consigo resolver. Então, pode ser que seja o caso aqui, tá? Então, tenham paciência, né? Alguns exercícios são bem difíceis, eles põem umas pegadinhas. E vamos começar então, né? Hoje, dia 3, aí o mesmo de sempre. Vou copiar o enunciado, vou colar lá para ficar por referência. E aí a gente lê ele, que está em inglês, né? Fechar os outros dias aqui por organização. Vou criar o arquivo vazio de input. Então, para quem não está acompanhando, eu recomendo que assistam os vídeos anteriores. É bem divertido, sabe? Não é uma coisa que ela só te dá fama se você tiver numa competição, ou se tiver algum olheiro, assim. Mas é uma diversão, é mais saudável que jogar videogame. Videogame geralmente é música repetitiva, ações repetitivas. Aqui na programação você vai usar áreas do cérebro diferentes, assim, sabe? Bem estimulante. Então, hoje é o dia 3, lobby. Lembrando que aqui é uma historinha que você tá indo ajudar o Papai Noel lá, aí você tinha que entrar na passagem secreta, depois você entrou na loja do Papai Noel, que te ajudou a tirar os códigos inválidos. Hoje é o lobby. Isso é interessante porque, assim, a gente acostumado à programação é aquela coisa matemática pura. Só que hoje em dia tem uma área que diz que isso é bom e ruim. A gente achava que era bom, mas hoje a gente percebe que tem umas partes ruins, né? Que dizem que as pessoas elas preferem se engajar emocionalmente para querer aprender. Aí eles criam toda uma historinha, um enredo. Isso daqui para alguns tipos de pessoas é muito bom, assim, né? Porque elas não conseguem se engajar com coisas abstratas. Mas na verdade, assim, existe muito prazer em você lidar só com a matemática abstrata, é menos distração, sabe? E você consegue aprender melhor, porque senão você fica viciado na dopamina. Você só. Por que que acontece? É interessante na vida que você aprenda a lidar com situações desagradáveis, onde você não tem nenhuma motivação, e você tem que fazer por
sobrevivência. Se tudo que você faz tem que ser legalzinho, divertido, você acaba ficando fraco no longo prazo. Só que é difícil convencer a sociedade, né? Então esse é um movimento que ganhou muita força nos últimos 20 anos. Tem muita gente, as pessoas mais comuns, elas gostam disso, mas se você pegar as pessoas que estão bem acima da média, elas não se interessam tanto, elas se interessam mais pela parte abstrata. Mas vamos lá, né? Porque isso daqui é uma historinha boba, né? Pra falar a verdade, assim, tipo, talvez algumas pessoas achem divertidos, mas eu realmente eu acho uma historinha boba, que acaba sendo uma distração, né? Mas vamos lá, né? Vamos fingir que eu acho isso daqui legal. Você está descendo uma curta escadaria e de surpresa você entra num vasto lobby, né? E rapidamente você passa pelo checkpoint de segurança. Quando você vai para o elevador principal, no entanto, você descobre que uma das luzes vermelhas acima estão offline. Quer dizer, o elevador está desligado. Desculpe sobre isso. Um elfo se desculpa assim que ela pensa que Tinkers, não é com TH. Tinkers deve ser tipo tentando arrumar, né? É, deve ser tipo de funilaria, alguma coisa assim. Tinker. Não, não, que até ele traduziu errado. Ele pegou dessa língua freeze aqui. Isso aqui é em inglês. Deixa eu... Funilaria, igual eu falei. Ela tá tentando arrumar um painel de controle do elevador. Algum tipo de problema elétrico fritou o painel. Estou tentando deixar ele online de novo, né? Você explica que você quer ir pro subsolo, então não é um elevador que sobe, é um elevador que desce, né? Que é a base do Papai Noel secreto. Então você poderia ao menos pegar a escada rolante para o departamento de impressão. Not that you get. Aí eu que eu não entendi direito, mas ela tá dizendo not that you would get much further. Tá dizendo que você não consegue ir muito longe do que sem os elevadores funcionando. Então ela tá falando assim, na verdade, assim, você pode ir de escada rolante, mas elas também estão offline, né? Aí, então você vê aqui, nós já fomos 2 parágrafos e não tem nada do problema, né? Mas talvez algumas pessoas ao espírito, eu quero ajudar o elfo a consertar o elevador. Mas não se preocupe, não está queimado, né? Só precisa de energia. Talvez você consiga fazer ele rodar a energia enquanto eu continuo trabalhando nos elevadores. Então, o elfo está trabalhando consertando o elevador e você vai ter que consertar as escadas rolantes. Aí tem algumas baterias perto que podem dar um suprimento de emergência para a escada rolante para essa ocasião. Essas baterias, elas têm um rótulo com... Opa, eu cliquei aqui sem querer. Esse Joltage aqui levou para o 2020, do dia 10. Esse é um outro problema. Joltage rating, né? Deve ser um problema de, que teve em 2020, né? No dia 10. Deve ser a carga de energia da bateria. Ela tem um valor de 1 a 9. Você deve anotar qual que é a avaliação, o rating, a classificação de Joltage, que é a entrada do seu puzzle, né? Problema. Por exemplo, 98765432111, um monte de 9. Isso daqui é a entrada. As baterias estão arranjadas, né? Organizadas em banks, né? Então deve ser um grupo de bateria. Cada linha dos dígitos na sua entrada corresponde a um bank de baterias. Cada linha. Então, uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Deve ser um grupo de baterias, né? Com cada banco de baterias, você precisa ligar exatamente 2 baterias. O, o voltage, né? Deve ser uma unidade de medida aqui. Deve ser tipo uma brincadeira com voltage, volts, né? Que o banco produz é igual a um número formado pelos dígitos nas baterias que você ligou. E eu tenho que ligar 2 e o resultado é igual ao número formado pelos dígitos. Então, assim, se eu liguei as baterias, eu tenho um banco 1, 2, 3, 4, 5. E eu liguei as baterias 2 e 4, então o banco vai produzir 24 joules. E eu não posso rearranjar as baterias. Ele ligou o 2 e ligou o 4. Você precisa encontrar esses problemas. Cara, isso é difícil, hein?
Você precisa encontrar a maior possibilidade de joltas possível que cada banco produz. Por exemplo, no primeira linha aqui, ele vai produzir 98, né? Porque não tem combinação maior, né? A única combinação maior que 98 seria 99, ligando as duas primeiras baterias. No segundo seria 89, porque as outras combinações são 81 ou 19, né? No terceiro é 78. Isso daqui tem cara de ser o seguinte: você está percorrendo um array, você vai achar o maior valor, com exceção do último, e depois você vai percorrer o restante do array para achar o maior valor até o restante, né? Tem cara de ser isso. Aí no terceiro, 78, e nesse último aqui é 92. A saída total do JOTAG é a soma dos máximos JOTAG de cada banco. E aí tem um monte de bateria na sua frente. Encontre o máximo JOTAG possível para cada banco e qual que é o total. Aí nós vamos pegar o input, ok? Você vê todos os bancos. Então veja assim, se é um par de dois números, é como eu falei assim, você vai percorrer o array até a penúltima posição, achar o maior e a partir dele você achar o maior de novo. Por que que isso funciona? Porque imagine assim, que você tem o maior é 6. Se você não pegar o maior, você estaria pegando 5. E 59 não vai ser maior que 60. Então, mesmo se for 60, vai ser maior que 59, né? Entenderam? Então, o problema de hoje chama lobby. A parte 1, às vezes esses problemas começam simples e na parte 2 ele fica difícil, tá? Então, estamos aqui. Mas vamos lá. Tentar acelerar um pouco aqui. Dia 3, exercício 1.rb. Nós podemos começar, né? Até tem uma coisa que é o seguinte. Agora eu esqueci onde que é. OCR barra Binenv. Deixa eu ver. Que a gente pode tentar usar o readlines que a gente viu outro dia lá. Da permissão de execução, né? Mas espero que vocês tenham entendido o problema. Eu acho que é o que eu falei para vocês ali, né? Não vejo de outra forma. Porque às vezes a gente cai em pegadinha, sabe? Você acha que entendeu o problema. Não é o SR barra bin, acho que é barra bin barra env, né? Barra bin barra env ruby. Pronto. Aí, que a gente viu a IA fazendo no primeiro dia, vamos tentar copiar dela aqui, ó. Ela fez readlines, mas não preciso nem guardar. File.readlines input.txt lines. Gosto de ficar testando para ver se não deixou eu cascatear, né? Não funcionou desse jeito. Vamos ver o que a IA fez outro dia aqui. Ela fez um readlines para cada linha. Por que que ele funciona assim? Porque ele não é goloso, sabe? Ele é de forma eficiente o arquivo. Se o arquivo for muito grande. Eu não sei se ele tá aqui com um barra N, porque no outro ele tinha um split. Mas a gente faz o seguinte, ó. O bank, né? Vamos testando, né? Bank é igual a linha ponto split. Split vazio, ele vai pegar um dígito de cada vez. E geralmente o split já transforma num array. Só que vamos imprimir com inspect para a gente ver se ele está imprimindo com um array, porque senão ele imprime um elemento do array por vez. Aqui, ó. A gente tem os arrays e tem o barra n aqui, por isso que ele usa um comando lá, não lembro como que é. Para tirar o barra n aqui, ó. Ele usa o strip. O strip tira o barra n. Então, line.strip.split
Aí nós tiramos o barra N, que a gente não quer, mas ainda está como string, não está como número. Aí nós temos que fazer um map, chama esse symbol to proc, e vai converter cada elemento para um número. Agora nós temos um array de números. Aí nós fazemos assim, ó. Nós temos aqui, a gente faz ele de ser destrutivo, com map, exclamação, aí ele vai sobrescrever o receiver. Então, o bank, ele guarda o deu tilt aqui, né? O bank, ele tá guardando os números das baterias. Nós temos que achar o maior, mas até a última posição. Então, nós fazemos assim. E nós temos que ter o índice deles depois também para quebrar, né? Max index. Eu não sou muito bom em usar find index, nós vamos ver como que faz. Aí, primeiro vamos pegar o maior. O maior, em Ruby você chama assim max. Só que tem que ser o maior, a gente tem que garantir que ele não seja a última posição. Porque se a gente pegar a última posição, ele pode pegar o maior, o último aqui é um 9, aí não tem como pegar mais. E aí depois vamos olhar a documentação aqui, como que, como que pega, tem uma função que retorna um índice. Aí tem que tomar cuidado para não pegar, tem que ser o primeiro. Deixa eu ver aqui. Se não for no enumerable, é no array, né? Find index, ó. Você passa o elemento e ele vai retornar o índice. Porque a gente tem que pegar esse índice para fatiar o vetor para achar a segunda posição. Aí nós vamos achar assim, index do max é igual a bank.findIndex do máximo. Aí depois, então, a segunda bateria é no banco, a partir do índice do máximo até o final. A gente está fatiando um array, um sub-array. Nós vamos achar um máximo. Aí a soma é máximo vezes 10, né? Porque é 90, mais a segunda bateria. Pode até renomear esse máximo aqui para first battery. Aí nós podemos retirar essa variável soma aqui e trocar isso daqui por um que assim, aqui vai estar retornando todos os números. Aí nós fazemos um map, né? Que ele altera o valor. E aqui nós chamamos sum. Porque assim, para cada. No Ruby não precisa ter return. O último comando é um return. O map, ele percorre um array e retorna um outro array com os elementos com o valor do último comando que você tem. Então ele vai criar um array com a soma das voltas do todos os banks e depois ele soma no final. Vamos ver se funciona. Às vezes, às vezes a gente quer se mostrar, se exibir e acaba ficando pior, né? Não imprimiu nada, porque não tem puts aqui. No Ruby, se você não põe um puts, né? Não imprime nada. Aí deu erro aqui, porque ele está retornando nulo esse readlines com map. Então eu não sei o que, que o readline retorna. Vamos dar um inspect aqui. Eu achava que retornava um array. É, ele está retornando um array. Por que que retornou nulo? Vamos tirar o sum aqui.
Pode ser uma questão de prioridade de operador, porque eu estou usando em múltiplas linhas aqui, mas não acho que seja, não. Um numerador. Então, acho que eu tenho que converter para array primeiro e chamar a soma. Porque o método soma é do array, não é do numerador. Hum, eu vou trocar para map aqui. Não sei porque ele não tá querendo somar. Porque provavelmente é uma coisa errada. Então vamos depurar esse código aqui. Uma coisa eu não entendi o processo. Vamos ver se eu estou calculando certo. Se fosse uma competição, eu já tinha perdido. Ah, parece que tá certo os valores. Aí vamos tentar converter para array e ver o que ele imprime aqui. Não imprime nada. O it, porque o it, com o it não tem como, porque o it não retorna isso. Ah, mas não tem, aqui não tem puts também, né? Tem puts aqui, por isso que não imprimiu. Por que que ele não converte o enumerador para array? Vou guardar uma variável isso aqui. Pode ser alguma coisa de precedência de operadores ali. É alguma coisa de precedência. Deve ser por causa desse do aqui. Aí ele não tá. Talvez se eu passasse um parênteses. Ah, desculpa. Fazer assim. Só pra gente tentar descobrir o que tá acontecendo. Esse putz aqui não tem parênteses, não. Vou pôr um parênteses aqui. Vamos ver se resolve. Porque eu quero entender o que que aconteceu ali na precedência de operadores. É uma questão de precedência, por ser multilinha, né? 17.561. Vamos ver se tá certo. Tô meio atrapalhado aqui. Já até esqueci o número. 17.651. Tá errado. Diz que tá muito alto. Então vamos voltar aqui. Algum erro de lógica muito grave. Ah, 98. Mais 89, 78, 98, 99. Então vamos tentar depurar a lógica aqui. Vamos tirar essa parte aqui da soma. Aí vamos imprimir um array com o valor e o bank. Vamos ver o que que dá aqui. Engraçado, né? A gente acha que tá certo e não tá. Aí você fica se perguntando, e daí cria um conflito de realidade, né? Você fala, o que que eu não entendi da realidade? Então, essa aqui é a primeira linha, ó. Tem esse monte de número aqui. Aí ele deu a resposta 88. Eu não tô vendo nenhum 8 aqui, ó. Estranho, né? Então, provavelmente eu tô pegando um índice aqui, não tô dando um número estranho. Eu não tô... Aqui tem um 8, mas provavelmente aqui então seja índice mais um, porque eu devo estar pegando um índice, e aí eu tô pegando o mesmo índice de novo, ó, tá no 88, 99, tá dando sempre igual. É o clássico problema de mais um menos um. Então, assim, aqui parece estar certo. Eu tô pegando o array da, do começo, excluindo a última posição. Isso aqui parece estar certo. Os três pontinhos faz excluir, menos um é a última. Encontrei a primeira, tá certo. O 8 tá certo. O segundo 8 que tá errado. Provavelmente aqui tem um mais um. Find index aqui, ele tá imprimindo o índice desse daqui. Aí quando eu mando procurar,
ele começa procurando no dele, tá incluindo ele mesmo. Que bobeira. Mas é um problema, é uma resposta simples, né? De, é só chamar mais um aqui. Vou colocar aqui. É, o índice do máximo é isso mesmo. Aí, aí agora vocês vão ver que ele vai dar, sei lá, 80. Aqui, ó, já tirei, né? Pera aí. Ó, ele deu 88. Então aqui é o 8, ele é 87, na verdade. Vamos executar novamente. Esses erros bobos dá uma raiva, assim, mas é um erro muito comum de computação, é o de mais e menos um. Ó, deu 87 agora. Porque ele achou o 8, aí eu tava pegando o segundo, o maior desse array aqui. Só que eu tenho que excluir o 8, então eu tenho que pegar mais um. Vejam que isso que é legal de programação. A diferença do certo e errado é um único caractere. Isso que tem muita gente que tem raiva, né? 17383. Por isso que tem muita gente que tem muita raiva. Só não se conforme de que ela fez 99% certo e errou. Pronto, acertamos. Hoje deu 26 minutos, mas eu comecei a falar um pouquinho, então, né? Enrolei uns 3, 4 minutos falando. Agora é a segunda metade. É engraçado, igual eu falo pro pessoal, programação é isso, você tem que lidar com esse sentimento de uma extrema alegria. Você tem a alegria de consertar o que você estragou, se sente humilhado, se sente derrotado, se sente confuso. É bem engraçado, assim. E isso daqui que nem falei assim, é efêmero, né? Não serve pra nada, tipo, você você venceu esse obstáculo aqui, mas você sabe que é assim que funciona. No outro dia você pode esquecer, você pode acertar. É, sei lá, tem gente que ama, tem gente que odeia, é complicado. Geralmente é bem legal esses problemas aqui, porque deixa eu só pôr extensão TXT, eles, ele fica bem difícil, ele começa fácil. O primeiro é fácil, aí você fala assim, hoje é fácil, e tal. Aí quando você vai fazer o segundo, ele põe uma regra ali que te dá um nó na cabeça. Vamos ver se ler a segunda metade do puzzle, tá? A escada rolante não se move. O elfo explica que provavelmente você nida mais joltas para você sobrepor, né, superar a fricção estática do sistema e bater no Big Head Joltas Limit Safety Override Button. Você tem que apertar um botão lá que e passa os limites seguros de Joltas. Você perde a conta de quantas vezes ela precisa confirmar sim, eu tenho certeza, e decora o lobby um pouco enquanto você espera. Então agora você precisa fazer a maior Joltas possível, ligando exatamente 12 baterias em cada banco. A saída de Joltas para o banco ainda é o número de dígitos formado pelas baterias que você ligou. A única diferença é que agora serão 12 dígitos em cada banco de jotas ao invés de dois. Se ficar grande, aí fica difícil de. O que acontece? Assim, é humanamente impossível de você fazer na mão. Você só consegue fazer com o computador, né? Aí fica bem interessante. Quando o problema é pequeno, você consegue fazer na mão, você consegue contornar, sabe? E aí você consegue fazer um caso especial. E, geralmente, quando ele cresce, você tem que generalizar. Que nem ali eu fiz vezes 10, né? Porque é só dois dígitos. Ali eu vou ter que generalizar. Então aqui tem. Vamos ver quantos tem aqui. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Que nem aqui, você vê, eu contei 15 na mão. Mas se fosse 150 dígitos, eu não ia ficar contando, eu ia usar o computador para contar. Agora os outros são muito maiores. Então aqui tem 15 dígitos, eu vou ter que sair 12. Aí nesse caso, esses 15, eu vou ligar os 12 primeiro, porque é tudo um igual.
nessa outra aqui, eu vou ligar o um até um momento, aí eu ligo o 9. Vixe, daqui é difícil de generalizar. Falei pra vocês que é difícil. Aí, na segunda, você tem que ir comendo a string, né? Mas ao mesmo tempo você tem que saber que o tamanho da string que você tem que deixar é o dígitos que falta para chegar em 12. Não é tão difícil, mas é aquele problema de mais ou menos um que a gente sempre tem. Aí nesse daqui, ó, tá vendo? Nesse daqui você vai ignorar. Você não vai achar o máximo 8, porque ele não consegue formar com 12. Então você tem que achar um máximo que ainda consegue formar com 12, entendeu? Então você tem que dizer assim, ó, eu preciso ter 11, aqui tem 15. Fala assim, eu preciso ter 11 dígitos, os últimos 11. Sobrou 4. Desses 4, qual que é o maior? Entendeu? É 4. 2, 3, 4 e 2, o maior é 4. Aí sobrando 10 dígitos, qual que é o maior? É o primeiro 4, entendeu? Só que o problema na verdade aqui não é tão difícil porque como tem essa coisa de centena e dezena, quando você pega esse 4 aqui, você já garantiu que é o maior, você garantiu que não tem nenhum outro maior aqui. Porque, tipo, é a mesma coisa assim, 100 é maior que 99. Então, 99 tem dois noves. Mas 100, por ele ter uma magnitude maior, ele é maior. Então, acho que não é tão difícil se a gente considerar que você fala assim, quantos dígitos que eu tenho e quanto achar o maior naquele pedaço da string, né? Aí, então, vamos lá de novo. A entrada é a mesma, né? E, e aí eu vou tentar traduzir essa ideia que eu tive aqui em código. Então, é o seguinte, ó. É, Vamos colocar uma variável aqui. Só para não me perder, que era tipo um contador. Total dígitos, 12. Né? Aí o que nós temos que fazer? Eu não sei se eu vou fazer com recursão, mas a gente tem que trocar a lógica de achar a primeira. A primeira, a gente aqui está procurando nos todos os dígitos, né? Mas nós temos que pegar e procurar, colocar aqui assim, ó, procurar entre, procurar maior entre tamanho do bank menos 11, que é os primeiros quatro nesse caso aqui. Menos 11, que é total digits menos um. É por isso que nós podemos ter uma função recursiva. Ó. Se a gente fizer uma função recursiva, assim, def find max. Aí nós passamos o banco e o total digits. Aí a gente tem que escolher se a gente passa total digits menos um ou total digits. Mas lembrando que assim, é de 0 a 14 nesse caso aqui, tá? Que tem 15. Então, deixa eu ver aqui o que a gente passa. Pode começar passando os 12 mesmo. Aí nós fazemos o seguinte. E tem que ter quantos dígitos faltam, na verdade, né? E pode ser que também tenha um acumulador, se a gente quiser. Aí tô pensando mais em Elixir aqui, né? A gente pode ter um acumulador. Aí eu não sei, que eu sempre vou me perder em passar valor por referência ou por. Vamos ver aqui, ó. É um acumulador que vai guardar a resposta final. O, o banco, que é a string, os dígitos totais, e tem que passar provavelmente o start index, né? Que é onde a gente começa olhando. Start index. O acumulador é porque tem que ficar multiplicando por 10. Entendeu?
apesar que ele vai ser multiplicado por, tipo, no caso ali, 11, né? Porque se um número tem 2 dígitos, é de 2 elevado a zero, número de 12 dígitos, 2 elevado a zero a 2 elevado a 11, a última casa. Então vamos ver aqui. Essa função, a gente pensa o seguinte, o primeiro número, ele vai ser 2 elevado a 11, vezes 2 é 11, vezes 2 é 10, até chegar a 2 a zero. E isso daqui, então, veja que tem uma relação com o total dígitos. Ó. Se o total dígitos é 12, vai ser 2 elevado a menos 12 a menos 1 é 11. Aí, o que que acontece? Ó? Eu estou tentando achar algum outro valor que tem que passar. Eu tenho que passar o acumulador, né? O total dígitos, ele vai dizer quantos a gente já fez. E quando chegar no último, porque a gente tem que ter o caso base da recursão. Quando chegar no último, quer dizer que vai ser um dígito. Aí retorna só um número vezes ele mesmo. Então, seria assim, ó, o caso base da recursão. Não, dá vontade de programar em Elixir, que Elixir tem aqueles... Você define várias funções com vários cabeçalhos iguais, assim. É muito mais gostoso de fazer isso. Apesar que eu não sou muito proficiente. Se os totais dígitos é igual a 1, aí nós vamos retornar o acumulador, que ele tem um número, mais a posição start index do bank, que vai ser a última posição do bank. Então esse é o caso base da recursão, entendeu? Porque, vamos pegar um número ali de exemplo. Ó, esse número aqui, ele tem 15 dígitos, né? O que eu estou dizendo é que quando chegar no final, é porque assim, já produzi 11 dígitos, aí eu tenho o último, e eu vou pegar esse último e dar resultado. Só que aqui não é, na verdade, start index. É o máximo a partir do start index. Porque, porque se eu suponho que aqui fosse um 9, fosse 9, 8 e tal, tal, tal. Aí vai estar sobrando 4 dígitos aqui no final. Então não quer dizer que é um número, porque esses 12, eu tenho 15 dígitos e eu vou escolher 12. Esses 12 vão estar dançando ali dentro, né? É o termo que eu estou usando. Então pode ser que tenha 4 sobrando. Se o meu número for assim, ó, 9, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá vendo? Se o meu número for assim, eu vou chegar com 11 dígitos prontos e eu tenho que produzir o 12º dígito desses 4 índices. Então, o start index não necessariamente é o último. O start index vai ser 1. Aí eu vou ter que pegar o máximo a partir do start index, né? Start index até o final, o máximo. Entenderam? Aí, vamos fazer a parte da recursão. A recursão seria o seguinte: eu tenho que achar um máximo a partir do start index até um total de dígitos. Porque aqui, nesse primeiro, eu não posso achar um máximo. Se eu achar um máximo, ele vai prensar os outros números, eu não consigo produzir. Vou tentar dar um exemplo aqui, porque eu tenho que ter um número de 12 dígitos. Então, aqui, se eu pegar. Suponho que aqui seja assim, ó. 1, 2, 3, 4. Agora eu perdi a conta aqui, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá certo. Se eu tenho aqui esse número, 1, 2, 3, 4 e 9. Eu não posso pegar um 9, porque se eu pegar um 9, eu não vou conseguir produzir os 12, tá? Eu tenho que pegar o 4, entendeu? Então o 4, veja que assim, o 4 aqui é índice 3, que o índice, se ele vai de 0 a 15, é índice 14, então foi 14 menos
11 para dar 3, que é total dígitos menos um. Então eu tenho que achar o máximo. Aqui, ó. O máximo é a partir do start index até o último índice do número, né? Que vai ser bank.size menos total digits. O total digits aqui no caso começou com 12, né? Menos um. Aí esse é o máximo. Aí nós temos que achar o start index, né? New start index. Aí é a mesma coisa que a gente fazia aqui. É do banco, partir do. Peraí, me perdi aqui. Tem que achar o do banco. Find index, que vai retornar o primeiro, né? Find index de max. Aí tem uma coisa que a gente tem que decidir aqui, se a gente, na hora de passar o banco aqui, a gente poderia, se continua passando ele inteiro, ou se já passa ele fatiado. Apesar que a gente tem esse, porque aí você não precisaria de start index, entendeu? Aí eu não preciso de, eu vou tirar o start index aqui, e eu vou diminuir o tamanho dele, que é um parâmetro a mais. Aí aqui a gente passa sempre zero, a gente vai fatiar ele na hora de chamar recursivamente. Chama aqui zero. Então vamos lá. A gente começou na primeira posição, só que aí tem que diminuir no total dígitos aqui, né? Se o total dígitos é um, acaba na primeira posição. Provavelmente aqui só retorne. Não, tem que retornar o máximo porque a gente não sabe o quanto que sobrou, né? Aí aqui, New Start Index é Bank, Find Index, mais um. E o acumulador é igual ao acumulador mais. Aqui no caso, total dígitos são 12, né? Então vai ser 2 elevado a total dígitos menos um. E seria a mesma coisa que aqui, porque se total dígitos é um, total dígitos um menos um é zero. 2 elevado a zero é um. Aí um número vezes elevado a um é o mesmo número. Mais o máximo vezes para você conseguir. Você tem que produzir um número, né? Você tem que jogar vezes potência de 10 para você pôr na posição certa. Aí você chama recursivamente find max. O problema é que eu tô pensando muito em Elixir aqui, pode ser que isso aqui dê problema. Aí passar o acumulador, passar o, o bank a partir do. Eu vou tirar esse mais um aqui. Não, deixar mais um que tá no start index. Então nós estamos fatiando o array até a posição final. E aqui a parte da recursividade, total digits menos um. Na minha cabeça dá certo. Então pode ter algum erro de cálculo aqui, né? Mas na minha cabeça tá generalizado certo. E vocês viram, às vezes tá errado, mas é pouca coisa, tá? Acumulador zero, bank e 12. Vamos ver se roda. Deu o mesmo número. Porque eu rodei o programa errado, né? Tem que rodar o 2 aqui. Aí aqui deu erro. Mais para new. Então eu tô, esse bank aqui tá vazio. Uma hora eu tô chamando ele, tô fatiando errado. Aí ele tá. Aí eu vou colocar. Vamos depurar do jeito mais simples, né? A gente coloca aqui
Fire by bug. E vamos colocar by bug if bank new. Aí nós vamos tentar descobrir por que que tá fatiando errado. Bank find index max. Então, o by bug não funcionou aqui, estranho. Porque, do find index quando não encontrou um máximo. Deixa eu ver aqui. Estranho. Se acontece, não tá encontrando o máximo. Tem algum erro de mais ou menos um ali. Find max. Método mais não definido para nível. Na linha 30, 20, 33, 28, 20. Aqui. Não sei porque não tá parando no debugger. Pô, cara, é para ele parar aqui. O Max não tá funcionando. Porque eu escrevi. Faltou escrever aqui Maxa. Max. Será que é só isso o erro? Aí deu esse número aqui. Vamos imprimir lá, ver se funcionou. É engraçado, né? Se for só esse erro, só tava faltando a palavra Max para achar um Max. Não, tá muito baixo. Aí vamos voltar lá. Aí nós vamos inspecionar, né? Então vamos retornar um array com o máximo e com o bank e primeiro com inspect. Vamos depurar esse código e ver o que que ele está errado. Então aqui temos o primeiro. Aqui era para ter produzido um número de 12 dígitos, né? E não produziu. Produziu um número de 5 dígitos. Acho que ele deu a resposta ali, too low, né? Ele tinha falado too low. Então ele não está achando o máximo. Ele só fez 5 dígitos. Alguma coisa na lógica aqui, então vamos lá. Total dígitos é 12, né? Aí vamos depurar então passo a passo. A gente coloca aqui um by bug. Nós vamos passo a passo para ver o que está errado. Então, é a primeira vez aqui. Quanto que vale o bank? Tem um monte de dígitos. Vamos ver qual que é o tamanho dele. Ué, não tinha que ser 15? Achei que era 15. Mas acho que eu não pus nada hardcore. Tem 100 dígitos. E a gente quer 100. Aí, vamos entrar na função findMax. Display accumulator. 0. Display bank. Um vetor de 100 posições. Eu achei que ia ser 15. 15 é o exemplo. Display total dígitos. Mas tem um erro na lógica, não importa. Próximo passo. Vamos procurar o max aqui. Display max. Ele está nulo. Vamos mandar calcular aqui para ver quanto que vai dar. Então já não está procurando um tamanho certo aqui. Não sei se está certo. Ó. Diz que é 8. Vamos pegar aqui, procurar o máximo do bank para ver qual que é. 8. Aí vamos ver aqui. Bank.size é 100. Bank.size menos total digits menos 1. Quanto que deu? 87. Só para depurar de novo, vamos procurar aqui de 0 a 87, qual que é o máximo? 8. E vamos ver de 87 até o final, quanto que é o máximo? 8. Então teria que ter um 8 ali que ele não pegou. Vamos pular aqui
pro próximo passo. Aí o máximo deu 8. Vamos procurar um find index agora do 8. Find index de 8 mais um. Deu 88. É esse 8 aqui, ó. Então, ele tinha que ter dado uma resposta: 8, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa resposta tinha que ter dado: 8, 3, 3. Aí pular esse 2 aqui: 3, 3, 7. Vamos ver onde ele está errando. New Start Index 88, né? Bank de 88. Quanto que é? É o 3. Banco de 88 até o final. É esse número aqui. Parece que tá certo. Aí agora vamos ver essa conta aqui, ó. Deve estar isso aqui. 2.poll total digits menos um. Ah, não é 2, é 10. Eu tô pensando em binário aqui, ó. É 10 para você fazer. A gente é tão acostumado com binário que eu coloquei 2 elevado a um número ali. Agora tá dando um número de 8 dígitos. Ah, interessante. Um erro bem infantil. Agora vai, hein? Duvido que vai estar errado, hein? Olha esse número gigante aqui. Foi muito engraçado. Não, tá errado. Eu disse que tá errado ainda. Ô, tem que voltar todos os debug então. Jurava que estava certo. Comemorei cedo demais. Vamos lá. Ó, esse aqui, quantos dígitos tem esse número? Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Tem 12 dígitos. Parece certo, ó. Tá bem grande aqui. Mas tem que ver o que que falhou. Ele falou que o número tá muito baixo. Estranho. Vamos, vamos depurar de olho de novo. Executar de novo aqui. Daria para usar o comando less para não imprimir tudo. Então, assim, um monte de 8. Ó, 12 dígitos tá certo o tamanho, né? Um monte de 8 porque não tem nenhum número maior aqui. Um monte de 9. Deve ser condições de empate, assim, quando tem. Tá sempre começando bem, ó. 9, 8. Esse aqui tem um monte de 5. Não dá para saber. Teria que depurar com calma. Overflow não vai dar, porque em Ruby ele criaria um número maior, né? Só se não tá somando os números. Quantos dígitos tinha aquele número que eu dei ali de resposta? Não dá pra. Acho que sumiu, né? Sumiu, estranho, né? Onde que tava a resposta? Aqui tava errado. Aí eu mandei arrumar, né? Não tô achando. Estranho. Vamos executar de novo. Aqui, vamos ver quantos números tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10,
11, 12, 13, 14, 15. Quantas linhas tem aqui? 200 linhas. Será que tá dando overflow? Vamos voltar. Tô conseguindo ver o erro. Tem algum caso especial ali que ele não tá pegando o valor certo, né? Porque na minha cabeça tá tudo certo a lógica. Jeito vezes 2 elevado a 11. Ó, porque ele tá na posição correta, né? Mas aqui tem um monte de 9. Pera aí. Ah, não, aqui deu tudo 9, tá certo? Ó, pegou o máximo ainda. Ó, tem um monte de 9, deu 9. Será que é 12? Deixa eu ver se é 12 dígitos mesmo. O seu exemplo. Ele fala aqui. De 3 do lobby, parte 2. Você tem que ter 12 dígitos em cada banco, em vez de 2. Vamos ver. Aqui o Ruby não dá overflow, né? Será que tá... Quantos dígitos tem aqui na resposta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem 13, mas aqui é uma resposta 3, 6, 9. Aqui é uma resposta de exemplo só. Estranho. É difícil depurar porque é muitos números, mas aqui ele pegou 8, pegou 6, 5, 4, 3, 2. Parece certo, porque só a soma que deve estar errada ali. Será que na hora que eu retorno o valor final. Não, está certo aqui. E na hora que eu retorno o valor. É uma recursão, né? Mas eu estou retornando um acumulador sempre. E eu estou aumentando ele. Todos têm 12 dígitos. Um, dois, três. Ver se eu consigo converter eles para string. A todos têm 12. Caso especial que eu não estou conseguindo enxergar. Todos os números têm 12. Todos estão grandes em magnitude. Eu só não consigo conferir se a soma está certa. Então eu vou salvar aqui. Todos os números. Agora soma esses 200 números aqui. É, tem que estar dando algum tipo de overflow aqui, porque se eu tenho 12 dígitos, eu somo um monte e ele retorna só como 15.
Eu não lembro como que faz Big Int no Ruby. Mas deixa eu chamar aqui. Ó, não tem sentido ele ser só 15 dígitos, né? Se eu tenho 200 números com 12 dígitos e eu somo todos eles, então vamos pesquisar de overflow no Ruby aqui. Esqueci o nome. Porque o integer vai até 2 bilhões, por aí, 2 bilhões, 4 bilhões. Big, Big Decimal, vamos lá. Então eu tenho certeza que isso daqui é um problema de overflow. Tem nada na documentação. Vou procurar no Google. Pega um Big Decimal, isso aqui é só a partir de string, faz uma soma. Aí tá dizendo que a classe Ruby do integer faz automático. Não ajuda muito. Vamos testar aqui no console. 100 elevado a 100. Ok, ele imprimiu. Ainda tá na classe integer ainda. Mas 200 números de 12 dígitos não pode dar um número de 15 dígitos. O problema é que ele fala que a própria classe integer faz isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esse é o limite do Big Num. Ó, 15 dígitos. É, tá dando overflow. Mas onde que eu acho a resposta disso? Deu overflow, mas eu não sei. Vamos ver se eu consigo converter aqui. Vamos ver o que que dá aqui. De 12 não passa o limite, só na hora da soma mesmo. Agora vai. Não, mas tá um número de 15 casas do mesmo jeito, ó. 0, 17, aí é 15. Teria que fazer na mão a soma, vamos ver.
Tá dando o mesmo valor de 15 casas. Vamos ver, se eu fizer um vetor aqui. 9 vezes 200. Aí, um vetor, eu pego, chamo um split, tenho 209. Ponto, converter para inteiro. Ó, tenho 209 e mandei somar. É, deu 4 casas. Só cresceu 3 casas. Mas ele tá dizendo que aquele número tá muito pequeno. Então pode ser um erro na lógica mesmo. Achei que ia ser overflow. Mas se 209 só cresceu 2 casas, então vamos depurar a lógica. Vamos deixar isso aqui de lado. Vamos supor que não tá tendo overflow por enquanto. Ah, eu apaguei o negócio que eu tinha feito aqui. Chato isso, né? Será que é overflow? Será que não é? Um erro muito bobo de lógica que eu não tô enxergando. A gente gosta de ganhar, né? Perder, perder ninguém gosta. E às vezes o bug é tão ótimo, óbvio, a pessoa tá assistindo e fala, "Ah, aqui, ó, tá errado, você não tá vendo." Não, não estou vendo. Vamos lá. Int bank, puts bank. Entrando na função. Vamos lá. O problema é que pode ser um caso especial, que esse primeiro vai passar, né? O segundo passa, e aí você não consegue enxergar tão fácil, sabe? Porque se ele tava pegando todos os noves e tudo, parece que ele tá funcionando bem. Teria que achar, depurar ali um que ele pega o um como primeiro, e aí ele fala assim, ah não, o 1 tá sendo o primeiro, ele não deveria ser o primeiro, sabe? Mas vamos ver aqui uma rodada só pra gente, a gente acabar enxergando. A gente vê aqui os números, o acumulador vale zero, aí aqui o banco, total de dígitos 8, 12, o máximo 8, o novo start index vale 88. O que pode estar esse erro, né, nesse mais um aqui? Mas como eu falei, se colocar 77, ele ia pegar o mesmo o mesmo índice, né? Aí ele ia contar 2 vezes, que era o erro que estava antes. Aí agora o acumulador tá valendo, ó, 8. Vamos contar quantos números tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dígitos, ó, tá vendo? O 8 tá na posição certa. Pra mim, isso daqui tá claro como dia, mas tá errado, porque a resposta não tá dando certo, né? Aí agora o que sobrou é esses daqui. Mas não tinha outro. Se eu desse um find aqui, eu dei um find, ó, no bank lá, né? E aí ele achou o máximo foi 8. Quer dizer que não tem como ter um número maior que esse, né? E se eu vou dar a potência da bateria é o número, então eu tô pegando o maior dígito, não tô conseguindo ver onde está errado. Pode estar errando no fatiamento aqui, né? Mas se eu pegasse um 7 aqui, nunca teria como ser maior, entendeu? Total dígitos agora vale 11, antes valia 12. Vamos lá. Mas tá errado, né? Tá dizendo que tá errado. É difícil eles publicar um problema errado. Aí o máximo foi o 3, que é no índice 1. Ele pegou esse 3 aqui. Então pode estar dando um problema na hora do empate. Ah, não. New Start Index, porque é 0 mais 1. Tá certo. Ele vai fatiar aqui. Ainda tá certo. Ó, e o 3 foi pra posição certa. Vou apertando Enter aqui. Por que o acumulador tá undefined agora? Ah, ele saiu.
Eu apertei Enter. Deixa eu ver. Não deveria ter apertado Enter ali. Apertar S. Ó, encontrou o máximo 9. Fiquem olhando aqui, tá? Fiquem olhando pra cá. 9, 6. Comprou outro 6. 5, 4. Quando deu? 1h10 já. Ah, eu não vou cortar não, tem que assistir o vídeo inteiro, tem que ver o sofrimento do programador. Agora estamos chegando na hora da verdade, porque faltam 5 dígitos e tem 6 só disponíveis. Vamos ver. É, deve estar aqui o erro mesmo. Tá provavelmente aquele um que eu pus, mas tinha que ser o tamanho do bank. Ah lá, acho que ele não deve estar concatenando certo aqui, esse finalzinho. Tal dígitos vale 4. Vamos ver. Parece certo. Ele tem que ignorar o 2 e pegar o 4. Aqui, pegou o 2, tá errado. Ele teria que ter pego o 4. Feito 4, 3, 3. Por que que ele ignorou o 2? Tinha posição 0 aqui. Quer dizer, por que que ele ignorou o 4, né? Ele pegou o 2 aqui. Vamos tentar ver. Não, é o Max aqui. Por que o Max deu 2? Vou botar o código. Que vale o bank? O bank vale isso. Bank, o size do bank vale 4. Tá certo. O total de dígitos vale quanto? Vale 3. É, aqueles mesmos problemas de mais menos um, né? 4 menos 3 dá 1. 1 menos 1. Então acho que não tem aquele menos 1 ali que eu pus. Menos 1 aqui que deve estar errado. Se eu fizesse bank de 0, bank.size, total dígitos, max. É, é sempre um erro de menos 1. Tem jeito. Não sei porque não tem esse menos 1. Deixa eu ver. Porque se eu começo lá com 15, né? 15 menos 12 dá 3. Ah, que de 0 a 3 tem 4 elementos. Tá certo, seu primeiro 4 elementos. Pronto, era isso. Era só um problema de mais ou menos um. Quando eu pus aquele mais um ali, sabia que ia dar problema. Aí ele não tava pegando no limite, né? Tive que investigar o overflow. Eu sabia que Ruby não dava overflow, mas achei estranho. Acertamos. Então, vocês viram que os dois erros que teve, né? Foi problema de mais ou menos um. Eles chamam de problema da cerca, né? Mas aqui é outro projeto. É, aqui. Os dois problemas, ó. Esse aqui tinha faltado um mais um, né? Isso dá uma raiva porque eu sei que é sempre nesses limites que dá o problema. Porque senão ele pegava o máximo de novo. E aqui o problema era. Tinha um menos um a mais aqui, mas eu esqueci que você começa contando de zero. Então, como você começa contando de zero, não precisava, porque se eu queria os quatro primeiros, 0 a 3, então seria 12 menos 3
15 menos 12, 3. Aí de 0 a 3, tem 4 elementos. Então é isso, espero que tenham gostado. Eu vou até apagar isso aqui, não se ajuda muito. Espero que tenham gostado. Foi um sofrimento, né? E é difícil porque ele fala assim, é muito alto, é muito baixo. E aí, como deu aqueles 15 dígitos, eu fiquei suspeitando, porque eu não sabia que se eu pegar 200 números de 9 dígitos, 200 números de 12 dígitos, só dá um número de 15 dígitos, né? Eu tava com medo que desse overflow. Acho que eles fazem de propósito ali, porque na maioria das linguagens esse número aqui já começa a dar overflow, é 2 a 50 e tal. Mas foi legal, vocês viram que eu usei uma solução recursiva, igual ontem, né? Bem elegante. Se fosse em Elixir ia ser mais bonito ainda. Sei lá. Eu também errei aqui, né? Um erro bobo que eu coloquei 2 elevado, porque a gente é acostumado a pensar em binário, quando você trabalha com binário 0 e 1, né? Aí é sempre a potência, você vai converter o binário para um número decimal, você usa as potências de 2. Então é isso, me diverti, porque sabe como é difícil explicar para vocês, quem não seja programador esteja assistindo isso, é que assim, você tem uma frustração de você sabe que você está 99% certo, mas você sabe que você está errado porque a resposta deu errado, então isso dá um conflito no mundo, assim, aí você fica pensando onde que é, né? Que nem eu fiquei pensando aqui, eu falei, não, isso aqui tá certo. Eu falei, isso aqui tá certo. Mas esse erro ingênuo aqui desse menos um, que eu não. Eu fui descuidado, sabe? Geralmente eu sou muito cuidadoso nos limites, né? Porque sempre você tem que tomar com o problema da cerca que a gente fala, que é um problema de mais ou menos um. Por que o problema da cerca? Suponha que você vai construir uma cerca, e aí você coloca o arame entre as estacas. Aí, é assim, para você ter 1 metro de arame, são 2 estacas. Se você tem 2 metros de arame, são 3 estacas. Aí você pergunta para a pessoa assim: ah, se eu quero colocar 500 metros de arame, quantas estacas eu tenho? Aí é 499, né? E aí então, assim, ó, por isso que eles chamam de problema da cerca, porque é sempre mais ou menos um. Quando você está programando, muitos erros são causados por faltar um mais ou um menos um. Que nem foi aqui na hora de achar um índice, porque se eu achei um índice do maior e eu vou cortar o subarray, eu tenho que descartar ele e partir para o próximo. Isso daqui você tem que tomar cuidado quando ele é a última posição, aí você soma um, você passa o limite. No nosso caso, acho que não ocorre, porque a gente tem uma proteção aqui, né? A gente teve uma proteção antes, na hora de encontrar o máximo. Aqui a gente protege para evitar o overflow, e também aqui no total digits. Mas se não tiver bem protegido, também dá problema. Eu nem estou conseguindo enxergar. Eu sei que ele está protegido, mas que eu poderia, se não tivesse protegido, daria um nulo aqui, né? Que aconteceu outra hora. Aí eu não sei exatamente provar para vocês, porque é porque aqui o total dígitos aqui tá aqui 12, né? Por isso que protege. Ele garante que não tem um limite. Mas se ele tivesse errado esse daqui ia falhar. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela paciência. E vamos proceder então agora pro Cloud resolver esses problemas, o 2 e o 3. Então não vou encerrar o vídeo aqui, porque eu estou no, no esquema. Vamos fazer aqui o 2, que foi o de ontem. E aí eu vou copiar o enunciado aqui. Enunciado. Colar aqui e já vou colocar no 3 também, que é o de hoje. Vou pedir para ele começar fazendo o de hoje, que é mais fácil. Então vamos lá. Agora vocês viram que eu demorei 1 hora e pouco. Vamos ver quanto tempo a IA demora para fazer. Fechar aqui para não colar do meu código, né? Vamos pedir para a IA fazer o 3.
Pronto. Vamos ver aqui. Vocês vão ver que muito provavelmente ela faça em 2, 3 minutos, assim, já esteja pronto. Sei porque ela queria entrar no diretório 02, né? Mas eu não deixei. A IA é muito estranha. A IA é muito estranha. Ela leu o exercício. E como eu falei pra vocês, se você não quiser usar, porque se você usar a IA pra resolver, fica muito chato, né? Que ela tira a graça, ela faz tudo. Você pode usar a IA pra te ensinar, tá? Então, ó, ela já fez aqui o exercício. Vamos ver como que ela escolheu. Mais difícil que o meu. Ah, fez tudo junto ainda. Queria ver parte um. Vamos lá. Leu o arquivo, tirou um barra N, pulou se a linha for vazia, aí pega dois adjacentes. Acho que vai estar errado isso aqui do jeito que tá. Pega até, tá vendo? Pega ignorando o último, usou o length, ó. Aí vai pegar os outros. Aí acho que ela entendeu errado, eu vou até explicar pra ela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Engraçado que a IA também ela tem dificuldade de interpretar texto. Mas veja assim, você como humano, você lê devagar, tem um ritmo. A IA ela lê super rápido. E aí por isso que ela se esquece, porque ela lê coisas demais e esquece. Mas aqui eu tô falando para ela prestar atenção. Ó, tá vendo? Não precisa ser adjacente. Ela errou porque o primeiro exemplo enganou ela, do 98. Aí eu falei para ela, presta atenção nesse exemplo aqui do 81. Aí ela viu que não tem que ser adjacente, ó. E é engraçado, porque isso daqui é um programa de computador, ele não tem consciência, mas ele tem uma inteligência. Ele até fala, ó, ah, entendi, não precisa ser adjacente. Mas precisa manter a ordem. Aí ela já reescreveu o código. Aí ela fez a função aqui. Ela procura. Cadê? O segredo é esse aqui, dos dígitos, ó. Tá vendo? Ela fez uma função parecida com a minha, não chega a ser, acho que recursiva, ela fez interativa, ó. É que isso daqui, quando você está aprendendo a programar, você só sabe fazer desse jeito. E para mim isso seria um pensamento natural. Mas depois que você aprende recursividade, você não quer mais se livrar de recursividade. Ele gasta mais memória, mas é muito mais agradável de pensar. Mas é a mesma coisa. Eu, sei lá, quando eu fui professor, um professor pediu para eu dar aula com recursividade em 2015. Então, se fosse eu de 2010, eu faria desse jeito aqui. Mas eu, a partir de 2012, 2013, só uso recursividade. Não, na verdade, a partir do mestrado, quando eu fiz bastante exercício de maratona na disciplina que tinha, né? Eu acostumei a fazer exercícios com recursividade. Mas qualquer pessoa que não tenha feito essas disciplinas, ela vai estar acostumada a fazer desse jeito. Aí ele já fez generalizado lá, a parte um e a parte 2, ó. Aí ele já fez genérico, tá vendo? Para 2 e para 12. Provavelmente vai dar certo. Só que eu tenho que falar para ele que o input é diferente dele, esqueci. Antes dele executar, eu vou pegar o input dele aqui, ó. Porque o dele é a minha conta do mestre Everaldo, que eu estou fazendo com o IA. Aí o input é diferente, ó. Eu vou pegar o input aqui e vou colar. É para as pessoas não colarem. Aí ele já executou aqui, ó. Vamos ver. Opa. E ele vai pegar e fazer a conta de novo.
Não sei por quê. Vamos ver se tá certa a resposta dele. Ele deve ter dado nem 10 minutos. Você vê que ele errou, mas eu, como humano, ajudei ele. Acertou a primeira. Não dá. Como que você compete com uma coisa dessas, né? Não tem como competir. Cadê? É muito extremo. Ele acerta, você viu, coisa que eu fiquei ali 1 hora fazendo. É isso aí, pronto. Acertou 10 minutos. O dia 3. Agora vamos lá para fazer o dia 2, então, agora. Aqui, ó. Dia 2. Vou pegar o input. Tô desolado, aqui, ó, desolado. 2. Dia 2, talvez ele sofra um pouco mais. Teve minha ajuda, né? Expliquei para ele ali que não era adjacente. Senão ele poderia ficar. Tá correto. Ganhou a estrela. Agora vamos fazer o dia 02. Incrível, nossa, tipo. E que nem falei, o Cloud Code, ele é o melhor que tem, na minha opinião. Ele custa US$ 20 por mês. Eu não ganho nada aqui divulgando, né? Mas pra mim ele é a melhor IA que tem. Eu falo para os meus amigos, para todo mundo, falo aqui no canal, falo assim, ó, a IA já tá programando melhor do que eu. E aí aquela coisa, não é uma competição, eu uso ela para me ajudar. Então eu vejo o código que ela produz, eu falo assim, às vezes quando ela tá errada, né? E corrijo ela. Aqui eu vou deixar ela fazer a primeira aqui, só porque o vídeo já tá longo. E se tiver errado, aí eu falo com ela, tento instruir, porque o problema de ontem era bem difícil, tá? Eu não lembro nem mais o que que era. Era da loja de presentes. Aí você vê que ele tenta se corrigir, ó. Acertou. E vamos ver se a segunda ele vai acertar também. Ele tá tentando se corrigir aqui. E veja que eu fiquei 2 horas e meia ontem para fazer. Acertou. Pronto. A IA fez em 3 minutos um problema que eu gastei 2 horas e meia ontem. Espero que isso sirva de lição, de aviso para quem acha que a IA não serve para nada, não é inteligente, ela não consegue fazer as coisas. E se você não está programando com IA, acho que você, em 2025, quase 2026, você está perdendo. E, inclusive, ela escreveu um programa para se conferir na força bruta, que eu sei lá como que ela fez isso, eu nem parei para pensar aqui, mas ela fez aqui uma correção na força bruta. Parabéns, você ganhou as 3 estrelas. Para você ter uma ideia, hoje eu levei 1 hora e ontem 2 horas e meia. E você conseguiu fazer em menos de 10, 15 minutos. É muito. Às vezes eu peço para a IA fazer um projeto para mim, ela fala assim: planejamento, 4 semanas. Eu falo, ixi, IA, você vai fazer isso em 2 dias. Olha lá. Obrigado, fico feliz que as soluções funcionaram bem. Interessantes diferenças de tempo. Você está trabalhando com raciocínio e descoberta do algoritmo correto, enquanto eu posso testar e iterar rapidamente uma vez que entendo o problema. Mas é justamente para pensar nisso. Então, aí, hoje, seleção gulosa dos maiores dígitos, detecção de strings. Nossa, estou muito feliz de poder viver para usar uma máquina que é inteligente, né? E que muitas pessoas neguem isso, mas todo dia ela se prova que ela tem um poder de raciocínio, um poder de abstração. E eu estou feliz de compartilhar isso com vocês, porque as pessoas ficam só discutindo, mas tem um ditado que é Show me the code, né? Mostra o código. Então, aqui, ó, tá o código. Ó. Matou a cobra e mostrou a cobra, né? Morta. E é isso aí. Uma ótima tarde.